A primeira aula será sobre controle social, marcos legais e regulatórios, com o doutor Alexandre Alcântara, que é promotor de justiça do Ministério Público, doutorando no programa de Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, a UFF. E aí, nessa primeira aula do doutor Alexandre Alcântara, e essa metodologia ela vai ser utilizada nas outras aulas, nós teremos sempre uma abertura de aula. Essa abertura de aula ela vai ser sempre com um representante de conselho. Hoje nós temos aqui a nossa representante de hoje, é a senhora Lúcia Secote, ela que é presidente do CNDI, destituída, né? Ela vai poder falar um pouco mais para vocês sobre isso, né? Sobre ser uma presidente destituída. Em seguida, nós vamos ter a apresentação da aula do professor Alexandre. Após a aula do professor Alexandre, nós teremos a divisão da turma em 3 grupos, onde serão debatidos três temas que serão apresentados aqui pelo professor Alexandre. Dentro das turmas, nós iremos colocar, né, selecionar 2 pessoas para debaterem sobre o tema, e uma dos debates vencedores, né, será o que vai ser apresentado ao final da aula do professor Alexandre, tá bom? Essa mesma metodologia vai acontecer na segunda aula com a professora Carla Jacomini. Então, assim, para a gente não demorar mais aqui no início da nossa aula, vamos dar início à abertura da aula de hoje com a Lúcia Secote, ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Lúcia, ligue sua câmera, seu microfone, a fala é sua, você tem 5 minutos de fala, tudo bem? Depois da sua fala, você, se quiser, pode continuar conosco até o final. A gente agradece já, né, sua participação, sua contribuição nesse momento tão valioso para os conselhos do nosso Estado. A fala é sua. Obrigada, Dalila. Você já começou adjetivando muito bem esse encontro, né? Um encontro valioso para nós, né, que participamos, né? Eu como fazendo abertura, né? Alexandre e Carla aí que vão estar com os conselheiros, a presença dos conselheiros, aproveitando até sabendo que nós estamos com intérprete de Libra, então aprendi até com a Vina, né? Numa live que nós estávamos fazendo, né? Lúcia Secote, eu estou num espaço com fundo branco, sou morena, uso óculos, né? Tenho o cabelo preto, estou usando uma blusa preta com um colar colorido, multicolorido, vermelho, preto, amarelo. E é um prazer estar com vocês. É um prazer enorme, né, reencontrar o Alexandre. Quanto tempo, né, Alexandre, que a gente não se fala, né? Grandes amigos. É um prazer estar novamente, né, com o CEDI Ceará. Me sinto em casa, né, literalmente, né, quando estou com vocês, pela parceria, pelos encontros, pelas trocas. E retomando o que eu estava falando, que a Dalila fez a apresentação dessa tarde dizendo desse encontro valioso. O quanto é importante esse adjetivo, né? Porque realmente essa capacitação, uma capacitação é valiosa. A Dalila também colocou, né, e essa minha situação, né, a nossa situação do país, que eu represento, que é a destituição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, controle social, né, participação social, que com certeza, né, serão temas, né, que serão debatidos, e com certeza o aprofundamento será necessário e importante para que o Brasil entenda o que tem sido feito com os conselhos nacionais, com o controle social, com a participação social. Não é com o CNDI, não é com o CONAD, não é com o CONAMA, é com o controle social, é com a participação social.
Então, ao destituir um colegiado eleito nesse espaço, né, que é um conselho, que é democrático, que é público, é um espaço democrático e público, o governo federal, ele arbitrariamente, né, ele tira da população, tira da sociedade o direito à participação social. E as pessoas podem indagar, mas, Lúcia, eu ouvi dizer que o Conselho Nacional continua funcionando, ele tem representação da sociedade civil. Ele tem uma representação, sim, da sociedade civil, mas uma representação selecionada por uma comissão do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A gente não é mais eleito pela sociedade. E uma outra questão é que a representação governamental ela é toda do mesmo ministério. As 3 vagas que eles deixaram, né, para o governo são 3 vagas ocupadas por secretarias nacionais do mesmo ministério. Sem colocar que não há mais também eleição para presidente. Ficou definido no decreto que nos destituiu que o presidente é um presidente exclusivo, sempre será quem for o titular da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Lembrando, inclusive, que isso é uma coisa importante que vocês, com certeza, já devem ter visto na primeira aula e, com certeza, verão no decorrer de todas as aulas, o caráter paritário que um colegiado tem que ter. E, justamente, nesse CNDI, depois da destituição, tem a paridade, né, de números, 3 cadeiras governamentais e 3 sociedade civil, mas não sei se vocês se atentaram que a cadeira da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa das Pessoas Idosas não tem suplência, é só o titular. Então, ele é o titular da cadeira, ele fica como presidente exclusivo do CNDI e ele é o secretário nacional, seja ele quem for, seja a Maria, o Pedro, o João, a Marieta, seja quem for, ele vai ter esse papel. Por que eu estou chamando a atenção disso? E eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês, fazendo uma abertura, né, numa tarde tão importante, né, para a gente aprofundar o conhecimento do controle social, que justamente isso não acontece, porque o fiscalizado e o fiscalizador são a mesma pessoa. Então, como que eu posso exercer o controle social se nessa condição de Conselho Nacional, o fiscalizado, que é a secretaria, as ações da Secretaria Nacional, ele também é o fiscalizador, ele preside o colegiado que vai fiscalizar. Então, há um conflito, né, claro aí de interesse, mas isso vai ser aprofundado. O que é importante a gente ressaltar, né, nesse momento, é que isso tudo é fruto de, assim, só aconteceu com o CNDI, só aconteceu com o Conselho A, B ou C? Não, o que a gente tem que ver como pano de fundo de tudo isso, que isso vem acontecendo. Então, se fez todo esse movimento para a nossa destituição, engessou dessa forma o Conselho Nacional, eles ficaram exclusivamente com o controle do fundo, né, do Fundo Nacional, inclusive o CEDI, né, tem o fundo estadual, e vocês sabem a importância desse fundo na implementação das políticas públicas no Estado, no nosso caso, no Brasil. Então, esse controle social deixou de existir. Então, esse dinheiro, na ausência de uma sociedade civil com a autonomia para deliberar, fica comprometida a utilização desse fundo, porque a discussão não é mais deliberar uma ação ou outra, e sim aprovar. Então, daí você perde o sentido de um colegiado, até porque na nossa lei, na PNI, quando o CNDI foi criado, deixa claro que ele vai ser paritário e que ele vai ser deliberativo. Então, isso são questões importantes. E isso tudo afronta, principalmente, a nossa Constituição. Então, a gente sabe claramente que esse é um direito constitucional da participação social. A partir do momento que a sociedade civil passa a ser escolhida, selecionada por um órgão, a gente deixa de ter realmente uma participação social. É uma coisa eu contratar alguém para trabalhar na minha empresa. Então, eu vou fazer a seleção de um perfil de profissional que eu desejo ter na minha empresa.
Outra coisa é eu participar de um processo eletivo e, nesse processo eletivo, se elege, né, democraticamente a instituição A, B ou C. Então, é isso que é importante, e, mais uma vez, reitero o meu agradecimento e coloco a importância disso, porque o decreto que nos destituiu em junho de 2019, ele é oriundo, tem origem num decreto anterior, que é o decreto 9.759, de 11 de abril de 2019. Inclusive, fez 2 anos, né, no último domingo, e a gente está fazendo, Brasil afora, uma campanha que ela se chama Participação Social e Democracia Caminham Juntas. O Brasil precisa de conselhos. O Brasil precisa de conselhos? Sim, mas para existir os conselhos, a gente precisa respeitar a democracia. E o que foi feito conosco é arbitrário e tira da gente essa característica democrática. Porque a partir do momento que eu sendo eleita, uma entidade sendo eleita, inclusive nós éramos 14 entidades eleitas, e essas entidades foram destituídas sem nenhum espaço para defesa. Isso que é importante também que vocês entendam por que eu estou chamando de um ato arbitrário. Porque nós não tivemos, como CNDI, nós não tivemos acesso, inclusive, né, o Rafael Castelo Branco, ex-presidente do CEDI, integrava esse colegiado, também foi destituído, a instituição que ele representava, logo, ele também foi destituído. Então, isso tudo para dizer para vocês, usufruam muito, né, do que o Alexandre e a Carla vão trazer para vocês, usufruam desse conhecimento, usufruam e coloquem em prática, porque a gente só vai ter a democracia verdadeiramente quando os conselhos de direitos forem respeitados em todas as instâncias, seja municipal, seja estadual e no nacional. Então, essa é uma reflexão breve que eu faço, né, porque a gente não pode esquecer que conselho de direitos tem a ver com cidadania. Se eu tiro a cidadania, ele não é um conselho de direito, ele pode ser um comitê da secretaria A, B ou C, ele pode ser qualquer outra coisa. Se eu tiro a sociedade civil desse espaço, não há controle, não há transparência, não há controle social, não há transparência. Logo, como que eu vou saber, como que eu vou chegar a acompanhar não só as políticas públicas, mas o dinheiro que as empresas, né, que as entidades e as pessoas físicas agora também podem destinar. Com certeza vocês também entrarão nessa questão de orçamento e nessa questão de fundos, né, da utilização de fundos, como deve ser feito. E, para finalizar, gostaria só de lembrar de vocês das 2 últimas decisões que o CNDI tomou antes da destituição. A primeira, né, a gente também preocupada com isso já vindo de diversas gestões, né, a gente foi buscar nas gestões anteriores, muito conversei com a Carla Giacomini, quando eu assumi como presidente, conversei com o Alexandre Alcântara, com outros ex-presidentes, porque a ideia era a gente sempre buscar, para a gente avançar, a gente vê o que já tinha sido feito. E a gente conseguiu uma capacitação, na época, né, foi deliberado pelo colegiado em abril de 2019, uma capacitação nacional, sem custo, sem utilizar o dinheiro do Fundo Nacional do Idoso para todo o Brasil, juntamente com a CGU, nos moldes que é oferecida ao Conselho Nacional de Saúde. Então, isso é importante que vocês saibam. Se hoje há gasto com capacitação, é porque não foi respeitada essa deliberação. E uma outra segunda deliberação, importantíssima também, que vocês saibam, que foi na reunião de junho de 2019, que foi deliberado que todo edital do Fundo Nacional do Idoso ia conter uma linha voltada à educação. Todo o edital. Porque a gente entendeu que, com esse dinheiro que a gente estava, né, economizando do fundo, né, justamente da capacitação, nesse processo, nessa parceria que nós fizemos com a CGU, a gente usaria esse dinheiro, né, de uma outra forma. E o que a gente deliberou é que era justamente para a efetivação das políticas públicas.
e uma delas ficou garantida, né, pelo artigo 22, que nós temos no Estatuto, que fala sobre isso, garantida uma linha exclusiva para o fundo. Por que que isso é importante? Porque depois da nossa destituição, com esse colegiado de 6 pessoas, não houve trabalho de comissões. Então, eu como presidente, a Carla também, que foi ex-presidente do CNDI, vai poder colocar também, a gente delibera em cima daquilo que as comissões trabalham. A gente não inventa a pauta vem das comissões. Um assunto ou outro, né, mais importante. E por que que isso eu coloco? Porque nesse colegiado, depois da nossa destituição, nesse pseudo-colegiado, depois da nossa destituição, não houve. Então, todo e qualquer dinheiro do fundo não foi deliberado. Ele foi aprovado por esse grupo que está lá, com base nas deliberações da Secretaria, das decisões, melhor dizendo, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa da Pessoa Idosa. Vale ressaltar, finalizando mesmo, que em março eles abriram um outro edital, né? Aliás, desculpa, eles publicaram um outro decreto ampliando de 3, né, representantes da sociedade civil para 6. Só não se esqueçam, o STJ definiu que o CONANDA, a única questão que o governo federal ganhou nessa questão do CONANDA foi a participação social garantida com 9 representações. Então, mesmo assim, com esse decreto, que eles alteraram o decreto que nos destituiu em junho, eles colocam 6 pessoas, enquanto o CONANDA, enquanto outros colegiados, eles estão partindo de 9 representações. Isso é importante para a gente pensar e ver como a gente vai exigir esse nosso direito, né? Então, se é 9, se o STF definiu que o CONANDA vai a partir de 9 representações, que nós também estejamos, né, com no mínimo 9. Mas só para finalizar, convido a todos a participar da semana de descomemoração. A Dalila, eu posso passar para a Dalila o material que nós temos. Na quinta-feira à noite, já convido a todos vocês, nós estaremos com uma conversa com o deputado federal Afonso Florenzi, que é presidente da Frente Mista, né, em defesa das organizações da sociedade civil. Vai ser um bate-bola bem interessante. Eu passo aí para a Dalila e peço para ela compartilhar com vocês. Grande abraço, prazer enorme pelo convite, Vina, prazer enorme em te ver, Alexandre aqui conosco, Dalila e tantos outros colegas, né, que com certeza estão nos acompanhando, nos ouvindo. Gratidão. Eu queria agradecer em nome do Conselho, do CEDI, e dizer, né, que Lúcia trouxe essa fala muito importante, que nós precisamos, enquanto representantes dos conselhos, estarmos atentos a essa deslegitimação que o Conselho Nacional passou, né, enfrenta, na verdade. Tá? E aí, para não demorar mais, né, por conta do avançar da hora, eu já passo aqui a palavra para o doutor Alexandre. Ele tem 30 minutos para dar, né, a sua aula. Nós estamos iniciando agora às 14h25, mas a gente vai se ajustando aí para que não haja tanto atraso para o final. Bom, doutor Alexandre, por favor, a fala é sua. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu queria fazer uma autodescrição, como a Lúcia fez. Eu sou Alexandre de Oliveira Alcântara, sou promotor de justiça em Fortaleza, tenho 52 anos, uso óculos, tenho cabelos curtos, sou pardo, né, e estou no meu ambiente residencial. Bem, e inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Ceará. Eu acho que essa formação ela foi muito bem planejada, pensada pela programação e também pelo momento, né? Agradecer esse convite em nome do Ministério Público, né, do Ceará, e agradecer as palavras da Lúcia e dizer que a Lúcia já nos deu uma aula, né, pela sua fala curta, mas de uma fala
de uma pessoa militante que foi de forma, né, absurda destituída da presidência, né, do CNDI. Bem, essa nossa aula, né, essa nossa aula inicial, né, nos foi dada a responsabilidade de nós falarmos sobre os marcos, controle social, os marcos legais e regulatórios desse controle. Eu mandei um material, né, uns slides, eu não sei se vocês vão passar para a turma, mas... Posso compartilhar, doutor Alexandre. Certo, eu acho que talvez ficasse melhor, né, para que as pessoas pudessem acompanhar. Pronto, vou compartilhar aqui. Bem, inicialmente eu gostaria de trazer esse cenário, falar um pouco do cenário brasileiro, né? E mesmo na verdade mundial, mas o cenário brasileiro, eu gostaria de falar, é impossível você falar de controle social, você falar de um assunto dessa importância sem tentar falar um pouco do cenário, né, da conjuntura atual no Brasil. Eu falaria de uma crise que tem 4 dimensões, ou de 4 crises, que na verdade é uma crise só, mas nesse ambiente extremamente de dificuldade que nós vivemos. Primeiro por conta da crise sanitária, né, da Covid-19. Nós estamos fazendo essa formação à distância, né, porque a realidade sanitária do país não nos permite estarmos em um ambiente presencial. Essa crise sanitária, ela é extremamente grave, né? Infelizmente, nós temos mais de 350 mil mortes no país e desse número, segundo a SBGG, mais de 70% nós temos pessoas idosas como vítimas, né, dessa terrível doença. Nós temos uma crise também política, né, que é um dos ingredientes dessa crise sanitária. Infelizmente, nós não temos uma relação harmoniosa entre os poderes da República, entre a União, né, o Estado Federal, os estados e os municípios, por conta, infelizmente, da atitude negacionista do presidente da República, né, que desde o início da pandemia negou a gravidade da crise e, com essa negação, procura colocar responsabilidade pela tragédia e pela crise, tanto sanitária como econômica, aos governadores e aos prefeitos. E essa crise é uma crise, consequentemente, econômica, porque nós tivemos aí um empobrecimento da população, né, principalmente aí nós temos mais de 20 milhões de pessoas hoje em extrema necessidade, nós temos metade da população passando dificuldades econômicas, né, por conta do fechamento, de certa forma, da economia. E nós temos, como vimos ano passado, né, e que está presente também, tem a ver com a crise sanitária, que é uma crise ambiental, né, que nós sabemos que nas crises ambientais, a vulnerabilidade maior são naqueles grupos, né, menos favorecidos. Nós temos situação aí de desmatamento crescente na Amazônia, as queimadas do Pantanal, né, e nós precisamos refletir, né, por que eu estou colocando esse cenário? Nós temos que refletir de uma forma mais holística, de uma forma global, né? Ou seja, essa questão de sanitária, essa questão do vírus, ela vem, de certa forma, de uma questão ambiental, né? De uma questão ambiental por conta, né, da agressão constante, né, do homem ao meio ambiente. Então, esse é o cenário brasileiro que eu coloco como um pressuposto para a nossa falar de política de controle, né, das políticas públicas e dos marcos regulatórios. Esse segundo, você pode passar o segundo slide, é um recorte do jornal, acho que é o do Estado de São Paulo,
do Estadão, que mostra, em outubro, né, no dia 1º de outubro do ano passado, né, nós tínhamos 100 mil mortes, em outubro do ano passado, né, e 70% dessas mortes de pessoas idosas. E a Ana Amélia Camarano, do IPEA, né, fez um estudo demonstrando que nós perdemos, em outubro, 0,5% da população idosa. Essa pandemia ela já tirou 2 anos da expectativa de vida do brasileiro, né? E é uma repercussão, realmente, há uma repercussão demográfica muito grave, né? Nós já tivemos agora situações em alguns estados, em algumas cidades, onde nós temos mais mortes do que nascimento. Então, essa pandemia ela traz também, né, um aspecto na perspectiva da demografia. Então, pode passar. Iniciando o nosso ponto especificamente, feito, né, esse contexto inicial, feito esse pressuposto inicial do ambiente de crise que nós vivemos, eu faço uma pergunta, né? Por que falar em controle social, né? Por que nós devemos falar de controle social, né? E o que se entende por controle social? Antes de nós falarmos dos marcos regulatórios, é preciso que fique bem claro o que se entende, né, por controle social. O que é isso, controle social, né? Nós temos aqui conselhos, né, de mais diversos municípios, nós temos 184 municípios. É interessante depois que a organização divulgue o número de municípios presentes, essa formação. Hoje é aniversário do município de Fortaleza, né, 13 de abril. Quero desejar aqui, parabenizar a todos os fortalezenses, né, que hoje nós temos o aniversário da cidade. O que é o controle social? Por que o controle social é importante? O que é que significa? Nós temos, passe o próximo slide, nós temos aqui uma tela interessante, pode passar, nós temos uma tela interessante que se pergunta, né, se você perguntar às pessoas o que é o controle social, diga uma palavra, né, que lembre a questão, o que é o controle social. Aí nós temos população, sociedade, audiências públicas, nós temos municípios, cursos, associações, políticas, criação de políticas, ouvidoria, orçamento, comunidade, né, recursos, formação, gestão, transparência. Ou seja, aqui nós temos várias palavras, né, que as pessoas trazem, né, vem à mente das pessoas quando nós falamos de controle social. Então, todas essas palavras aqui, de certa forma, têm a ver com controle social, né? Falar de capacitação, né? Nós estamos aqui hoje começando uma capacitação, né, sobre controle social, né? Capacitação, só podemos ter controle social se as pessoas saberem o que é fazer o controle social. Nós temos que estudar, nós temos que ter uma preparação para se poder fazer um controle social. Por exemplo, controle social das políticas públicas para a pessoa idosa. O que é necessário? Né? O que é necessário? Quais são as políticas públicas necessárias para ver o envelhecimento digno e saudável na cidade de Fortaleza? Então, é preciso haver a capacitação, é preciso saber, né, o que é um orçamento público, né? É preciso saber o que é um conselho, é preciso saber o que é o poder legislativo, ou seja, tudo essas palavras aqui tem a ver, né, com essa coisa que se quer definir de controle social. O controle social, nós podemos perguntar, o controle social tem como pressuposto qual regime político? Essa é uma pergunta interessante para nós pensarmos o controle social. Será que regimes autoritários ou regimes de força, né, regimes autocráticos, nós temos controle social? Parece que não, né? Em regimes de força, em regimes autocráticos, as políticas, né, o poder, ele é exercido de forma unilateral, de forma vertical, de cima para baixo, sem ouvir, né, os interessados. Eu lembro da frase
que se utiliza muito no movimento das pessoas com deficiência, né? Nada sobre nós sem nós. Né? É muito interessante, né, esse pensamento. Ou seja, o regime, né, o político que tem íntima conexão com o controle social só pode ser a democracia, o regime democrático. Né? O regime democrático é que nós teremos o controle. No regime democrático, na democracia, é que nós poderemos falar de controle social, porque dos regimes autoritários não há que se falar em controle, não há que se falar na intervenção, né, na participação das pessoas, na formulação, né, no acompanhamento, na fiscalização, na crítica das políticas públicas. Então, restando claro, né, essa noção de controle social, que o controle social ele é um elemento importante nas democracias para a construção das políticas públicas, para a própria gestão da política, né, dos governos. Nós entramos agora, eu acho interessante começar o estudo dos marcos regulatórios, falando também de uma influência nesse marco regulatório nacional, de uma influência do direito, né, do direito internacional, né, nos marcos legais. Então, é claro que é preciso dizer que os marcos regulatórios, né, as leis que nós vamos estudar, claro que elas derivam, né, de todo um movimento social das pessoas idosas, né, isso no Brasil, claramente, a partir da década de 70, nós temos várias instituições e pessoas que vão lutar, né, pela construção dessas políticas. Nós podemos citar o caso da ACEP, em Fortaleza, da nossa Mariazinha Barroso, né, e com tantos outros Brasil afora líderes, né, que vão construir, vão buscar essas políticas. Mas nós também temos, no contexto mundial, porque o envelhecimento ele é um fenômeno global, no âmbito do direito internacional, nós precisamos delimitar dois marcos importantes que vão influenciar a construção dos nossos marcos regulatórios nacionais, né, que são as duas assembleias da ONU sobre a questão do envelhecimento. A primeira em agosto de 1982, que foi realizada em Viena, e a segunda que foi realizada em Madrid, em 2002. Né? E está falando da possibilidade de, no próximo ano, nós termos a terceira conferência sobre o envelhecimento. Essa segunda conferência, ela produziu um documento, Plano de Ação Internacional, composto de 3 partes: uma declaração política, uma recomendação para adoção de medidas e o terceiro, aplicação e seguimento. É importante registrar que o Brasil tem participado dessas discussões, né? Inclusive o Brasil é signatário dessas duas assembleias, né? E o Brasil ele tem sido advertido, o Brasil tem participado dessas discussões internacionais. Nós poderíamos citar no âmbito regional também que o Brasil assinou a Convenção dos Direitos da Pessoa Idosa da OEA, faltando ainda ratificar essa convenção. Isso para mostrar a importância, né, desse direito internacional, desse movimento no direito internacional para a construção, para a delimitação desses marcos legais no Brasil. Pode passar. Como primeiro marco legal, eu gostaria de trazer para vocês, né, a própria Constituição Federal de 88. Né? É o primeiro marco legal que todos nós temos obrigação de conhecer, né, e de defender esse marco legal. Eu diria que nós temos na Constituição de 88 um modelo de gestão pública participativa. Né? Esse modelo, hoje, nós vamos ver mais na frente, é um modelo que está em xeque, né, por conta da atuação do atual governo federal. Né? Ou seja, se nós pegarmos a nossa Constituição, nós vamos ver pelo menos 30 artigos do texto expressam preceitos
que incentivam a experiência de gestão participativa, no que se refere, né, nós temos aqui a cidadania como um dos elementos do Estado Democrático de Direito, nós temos a questão dos deveres sociais nas questões coletivas, nós temos o exercício da soberania popular, nós temos a participação social como forma de gestão pública, né, na institucionalização de mecanismos de participação política, que a Constituição impulsionou, destacando-se a distração na seguridade social, na saúde, na assistência social, na educação. Então, se nós formos analisar a Constituição Federal, nós temos todo um arcabouço, né, construído, privilegiando, né, a participação pública, uma gestão pública de participação. Ou seja, é um modelo constitucional da onde deriva todos os outros, né, marcos regulatórios que permitem, né, que trazem, né, a participação, o controle, a participação pública no controle social. Nós temos aí a Constituição Federal, pode passar, querido, por favor, Dalila. Nós temos aqui o fundamento, né? Qual o fundamento do controle na elaboração das políticas públicas? Nós temos aqui um modelo, nós poderíamos dizer que nós temos um modelo constitucional de formulação e implementação de políticas públicas. Nós temos aqui, de forma genérica, a Seguridade Social, no artigo 194, no artigo 198, a saúde, no 204, a assistência social, no artigo 205, a educação, 215, cultura, 216, proteção do patrimônio histórico e cultural, 227, pessoas com deficiência, 230, direitos do idoso, 232, índios. A expressão do exercício da cidadania é um dos fundamentos da nossa república, né, a cidadania. Então, como primeiro marco regulatório importante, nós devemos apontar a Constituição Federal. Eu diria que é fundamental que todo conselheiro, né, do conselho do menor município do estado do Ceará tenha acesso à Constituição, conheça a Constituição, conheça o que diz a nossa Carta Magna, no sentido de realmente entender que o conselho de que ele participa, né, o direito à voz que ele tem em opinar nas políticas públicas, ele começa na Constituição Federal. O segundo marco legal, né, foi me dito que nós teríamos meia hora para essa explanação, né, e depois eu vou colocar aqui 3 questões para dinamizar a nossa explanação. O segundo marco legal interessante, né, é interessante que a Constituição Federal, nós temos 33 anos da Constituição Federal. O segundo marco legal é a Lei 8842, que é de janeiro de 94, que é a Política Nacional do Idoso. Essa é uma norma também muito importante, que todo conselheiro, né, todo militante na área do envelhecimento deve conhecer, porque foi uma lei muito interessante, porque trouxe a necessidade de se construir essa política, uma política nacional da pessoa idosa, já traçando responsabilidades, eu diria, né, para em todas as áreas, inclusive para todos os ministérios. Nós tivemos na Lei 8842 a criação do Conselho Nacional do Idoso, apesar de termos parte, né, dos artigos 11 e 18, nós tivemos um veto, né, exatamente na estrutura desse conselho, e por uma questão desse veto, o país ainda demorou, né, nós tivemos um atraso na efetivação do Conselho Nacional, que só foi instalado em 2002, né, que foi instalado por meio de um decreto, o decreto 4227, né, e inicialmente ele foi instituído em caráter consultivo, permanente e sem paridade.
Posteriormente, o CNTI ele foi composto, como disse a Lúcia Secote, constituído de 28 conselheiros. Nós tínhamos a participação de vários ministérios e de 14 instituições da sociedade civil, né? E nós tínhamos 14 representantes de instituições da sociedade civil e 14 representantes do Poder Executivo dos ministérios. E, como muito bem frisou a Lúcia Secote, essa trajetória desse conselho que se iniciou, né, inclusive a primeira presidente do conselho foi a Maria Barroso, né? Essa militante dos direitos da pessoa idosa aí daqui de Fortaleza, aqui do Ceará. Então, a trajetória desse conselho, nesses moldes, né, ele foi interrompido com o atual governo federal, que editou, a gente vai ver, editou uma norma, né, e praticamente revogou, né, praticamente extinguiu o conselho, porque criou um arremedo de conselho que não funciona e que, não, na verdade, não podemos entender como órgão de controle. O terceiro marco legal, que é importantíssimo, né, todo conselheiro conhecer, ter acesso, ler, debater, o terceiro marco legal é o Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Essa lei já tem 18 anos e é uma lei também muito importante, todos os conselheiros terem acesso, porque traz direitos fundamentais da pessoa idosa. O conselho é importante porque já traz a questão das responsabilidades das ILPIs, né? O que é que deve, o que é que uma LPI deve apresentar para funcionar. É interessante que já traz um sistema de garantias, né, onde a lei ela traz a responsabilidade da polícia, né, civil, você tem a possibilidade de criação de delegacias especializadas, traz para o Estatuto também a Defensoria Pública, traz o Poder Judiciário, né, e traz também uma série de condutas consideradas crimes contra a pessoa idosa. E no artigo 7º do Estatuto, é interessante que nós temos a disposição que muda, né, traz uma nova formulação dos conselhos, que compete aos conselhos, né, ele mudou a lei da Política Nacional do Idoso. O artigo 7º da Lei 88/42 passa a vigorar com a seguinte redação: compete aos conselhos, de que trata o artigo 6º dessa lei, a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso no âmbito das respectivas instâncias políticas administrativas. Então, é importante se falar, né, do Conselho, a partir do Estatuto do Idoso, que traz aí o perfil do Conselho como órgão de supervisão, de acompanhamento, de fiscalização, né, das políticas nacional, das políticas estadual e das políticas municipais da pessoa idosa. O quarto e quinto marcos legais, para especificar, eu gostaria de falar da lei estadual do Estado do Ceará, que é a Lei 15.851, que ela criou o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o CEDI. É importante a criação, é claro que anteriormente havia o CEDI, mas o CEDI estava previsto no decreto. É importante que todos os conselhos, sejam municipais, estaduais, como o nacional, eles sejam criados por lei ordinária. É importante isso, dá mais estabilidade, dá mais segurança jurídica aos conselhos. E nós temos no município de Fortaleza a Lei 9.402, de 13 de junho de 2008, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Fortaleza. Então, é importante que cada um dos municípios, de cada um dos conselheiros que aqui estejam, né, procurem saber, né, no seu município, qual foi a lei que criou o Conselho Municipal do meu município. É importante que haja essa lei, é importante que se tenha uma lei, não somente, muitas vezes, um decreto, né, uma portaria, é importante que se tenha uma lei ordinária, né, trazendo garantias de funcionamento, trazendo paridade, trazendo um número razoável de representantes, um processo
um processo claro de escolha dos membros, né, desses colegiados. É importante que cada conselheiro tenha acesso e conheça esses marcos regulatórios. Nós colocamos aqui, a partir da Constituição Federal, né, nós colocamos a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso e o marco legal específico do seu estado e da sua cidade. É importante cada um dos conselheiros, né, conselheiras realmente terem acesso a esses marcos regulatórios. E, como parte final dessa explanação, realmente nós temos um tempo, eu trouxe três questões aqui para o debate desse módulo, né, sobre os marcos legais. Como disse a Lúcia, o decreto, pode passar, o decreto 9759, né, de 19, né, do presidente da República, extinguiu e reduziu a composição dos colegiados do Conselho. Né? Veja só aqui um pensamento de quem defende essa extinção dos conselhos, né, como foi verificado. O que é que essa pessoa diz? Ao se extinguir os conselhos, diz a pessoa, houve uma gigantesca economia, houve uma desburocratização e redução do poder de entidades aparelhadas politicamente, usando nomes bonitos para impor suas vontades, ignorando a lei e atrapalhando propositadamente o desenvolvimento do Brasil, não se importando com as reais necessidades da população. Os conselhos são sovietes do PT. Então, essa é uma autoridade federal que, né, para a extinção, né, dos conselhos, ele tem essa visão, né, da atividade dos conselhos, né, que os conselhos são, na verdade, há um custo econômico dos conselhos e que só se faz gastar o dinheiro público, né? Esses conselhos são aparelhados, né? São usados politicamente e, por isso, devem ser extintos. Né? Essa é a primeira questão que eu trago para a discussão, né? Essa argumentação de uma autoridade sobre a extinção e o esvaziamento dos conselhos federais. Eu queria, como segunda questão, eu trago aqui o projeto Caminhos para o Envelhecimento Cidadão do Ceará. Vocês podem ver aí no link, eu trouxe o link. Eu gostaria de ouvir a opinião, né, dos conselheiros, das pessoas que estão participando, sobre esse projeto, que um dos atores desse projeto é o Ministério Público do Ceará. Né? É um projeto que procurou tanto criar conselhos, empoderar os conselhos, como também criar e fazer também funcionar os fundos municipais. Eu queria que vocês tomassem conhecimento desse projeto e eu gostaria de ouvir, né, a opinião dos participantes sobre esse projeto. E terceira questão, também, eu queria ouvir a opinião, né, qual a opinião do grupo sobre a Frente Nacional dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa. Né? Você tem um link aí no Facebook dessa Frente dos Conselhos. Eu acredito que seja importante ouvir a opinião de vocês, inclusive, acredito que talvez seja interessante até mesmo vocês, lá nos seus municípios, começarem a acompanhar, né, e a participar dessa frente de fortalecimento, né, dos conselhos de direitos da pessoa idosa. Então, essas são as três questões que eu trago para o grupo debater. Aqui nós temos a produção importante também, a gente fala que só há controle social se houver conhecimento, né? Vocês são convidados a produzir conhecimento da experiência de vocês e é um pressuposto para todo conselheiro estudar, né? Nós temos que saber o que é que o idoso do município, do nosso município, ele precisa, quais são as políticas que ele precisa, e para isso nós precisamos ouvir o idoso, mas nós precisamos estudar para propor. Né? Nós temos que ter acesso à literatura, nós temos que ter acesso a diversos livros, né, que tratem das questões das políticas do idoso. Nós temos aqui 3 livros que eu tive o prazer de participar e escrever. A Política Nacional do Idoso, Velhas e Novas Questões, que foi publicado
coordenado por mim, pela Ana Amélia Camarano e pela doutora Carla Jacomim, que falará em seguida. Aqui nós temos velhice, no Senectude, que a velhice ela realmente é uma questão antiquíssima, já discutida na antiguidade clássica, claro, de forma diferente, mas é um problema. A velhice traz um questionamento bastante antigo, e nós temos um comentário, né, do Estatuto do Idoso por vários colegas promotores, em que também eu estou como um dos coordenadores. Pode passar. Eu encerro aqui a minha participação colocando um pensamento que eu acho bastante interessante da SBGG. Um dos maiores atos de violência contra o idoso é uma criança sem acesso à educação. Nós temos que pensar as políticas públicas dessa forma intergeracional, ou seja, nós temos que realmente ter políticas públicas, né, para a partir do momento da concepção, né, do ventre da mãe, nós temos que ter ali uma política, né, passando pela infância, passando pela adolescência, adulto e velhice. Nós temos que ter políticas públicas para todas as idades, políticas públicas de excelência. Eu agradeço a atenção e são esses marcos regulatórios e esses questionamentos que eu acho que são importantes os conselheiros, né, e terem acesso para seus embates diários. Muito obrigado. Então, voltamos a aula aqui do doutor, que hoje está sendo nosso professor, doutor Alexandre Alcântara, né? Ele lançou aqui 3 questionamentos e agora nós, só explicando como vai ser a divisão. Nós criamos 3 grupos de WhatsApp, que todos que estão inscritos no curso estão fazendo parte dessas 3 turmas. O link para essas salas, que vão ser salas divididas, vai ser enviado para vocês agora lá nos grupos, certo? Não vai ser aqui no chat, vai ser lá nos grupos. Vocês vão entrar, a gente vai lançar os questionamentos do doutor Alexandre, vocês irão escolher quem vai defender, vão apresentar suas teses para o doutor Alexandre, certo? Em seguida, o doutor Alexandre vai fazer suas considerações finais, a gente vai dar um intervalo, se der tempo, né? Um intervalozinho de 5 minutos, e aí a gente retoma para a segunda aula. Eu espero que todos tenham entendido. Então, o doutor Alexandre, ele vai ficar em stand-by por alguns minutos, enquanto a gente faz o debate dentro dos grupos, tá? Então, doutor Alexandre, se você quiser entrar nos grupos, você só me avisa que eu lhe passo os links, você dá uma passadinha nas turmas, ou você aguarda aí que a gente volta. Aguarda. Tá bem? De 5 a 10 minutos a gente está de volta. Vamos abrir primeiro aqui o microfone da Valéria, por favor. Eu promovi a Valéria para panelista, agora ela tem a permissão de abrir o microfone. Valéria, você pode ligar a sua câmera e o seu microfone e iniciar a sua fala. Por favor, Valéria. Você tem 2 minutos, são 3h15, você tem até as 3h17, e em algum momento eu vou precisar lhe interromper, tudo bem? Pode iniciar. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar sobre o repúdio, né, ao decreto 9.759/2019, porque o que eu acho hoje a coisa mais importante é a transparência, né, para o usuário principalmente. E com a diminuição da sociedade civil, essa transparência fica comprometida, né? E também a responsabilidade dos gestores, sem a transparência, eu acho também que fica comprometido. Outra coisa, o planejamento e formulação de políticas públicas, né? Se o usuário, a sociedade civil, ela não participa
né? Se é ela quem sabe o que quer, ela que vai ser beneficiada, né? Também fica prejudicada. Até mesmo também o monitoramento dessas ações dos gestores, né? O que eu acho também, as próprias conferências, elas também vão ser prejudicadas, né? Como também a implementação de políticas públicas. Na minha opinião, só o usuário sai perdendo. Muito bem. Então, obrigada, Valéria. Agora vamos para a Vejuse, que também pediu a fala para defender o questionamento 1. Por favor, Vejuse, ligue sua câmera e seu microfone. A fala é sua, você tem 2 minutos. Às 3h19, até às 3h19. Obrigada. Olá, um prazer poder estar aqui, agradecida ao CEDI, né, por essa capacitação e ao professor e doutor Alexandre Alcântara por suas contribuições na nossa formação. Na verdade, é impossível a gente cumprir o nosso papel de conselheiro sem uma formação adequada. E em relação a essa questão 1, eu acho que o fato desse argumento, né, dessa pessoa, a gente não deve discutir, porque em relação a isso não existem argumentos, né, de destituir um conselho que vem com um trabalho sério, né, com entidades comprometidas nesse conselho. A gente não pode nem discutir muito essa argumentação, porque ela nem existe de verdade, né, se nós formos pensar no cerne da questão. Mas uma das coisas que são preocupantes, né, se a questão do controle social ele parte da intersetorialidade, é a integralização das políticas públicas que contam, né? Como é que um conselho que tem a representação de apenas um ministério vai trazer para a discussão essa intersetorialidade, vai trazer essa integralização? Isso é impossível de acontecer, né? Então, essa história de tirar a sociedade civil, de tirar essa grande participação e dizer que são entidades com nomes bonitos, né? Isso não faz qualquer sentido. Né, sabemos que o que foi pensado, né, e o que está sendo pensado é realmente tirar voz e tirar fala. Um outro fato, que quando fala da questão da economia, né, que economia é essa? Né? O que conta nessa economia? O que eles fizeram foi reduzir um conselho, que quem faz parte de conselho sabe da dificuldade da gente decidir, da gente complementar, da gente acompanhar as questões em reuniões mensais, reuniões de 1, 2 horas de duração, e agora um Conselho Nacional, que tem uma política nacional para acompanhar, com reuniões trimestrais de 2 horas de duração cada um. Né? Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira, isso é falta de respeito. E eu acho que a nossa contribuição, né, continua sendo não aceitarmos isso, continuarmos nessa luta, né? E abrirmos nossos olhos, né? Nós, conselheiros dos conselhos municipais, vamos ter cuidado, né? De que forma o nosso conselho foi criado. Eu critico um pouco a nossa participação social, né? Nós descuidamos, né, de termos permanecido com o Conselho Nacional com o decreto. Nós deveríamos ter avançado um pouco mais e termos criado uma lei, né? Então, é bom a gente ficar de olho nos nossos conselhos municipais, vamos nos informar e vamos certificar como é que foi a criação do nosso conselho e vamos cuidar, né, para que a gente não corra esse mesmo risco, né? Então, esse argumento, ele é ridículo, na verdade, né? É uma brincadeira com todos nós, mas vamos utilizar isso para que a gente crie força, que a gente conheça, que a gente aprenda e que a gente lute com força e com conhecimento. Eu acho que isso que é importante. Um grande beijo, um abraço a todos e obrigada pelo carinho. Muito obrigada, Vejuse. Muito obrigada mesmo. Gente, só para a gente ir um pouquinho mais rápido, a Vejuse pode ficar aqui ainda, tá? A Valéria também. Caminhos para um envelhecimento cidadão, vou falar um pouco aqui, porque participei desses encontros, né? Foram encontros regionais, foi um projeto feito, né, pelo Ministério Público do Estado do Ceará, né, através do CAU Cidadania,
com a parceria de vários órgãos, né, de várias instituições de defesa dos direitos da pessoa idosa do nosso estado. Tivemos a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, tivemos o FOCEP, a ACEP, a SPS também, né, o CEDI, certo? Tivemos o TCE, a Receita Federal. Se eu estiver esquecendo de algum, o doutor Alexandre quiser me contribuir, por favor. Então, esses encontros, eles foram, né, 8 encontros regionais. Lembro aqui, no momento de alguns, Crato, Caucaia, Itapipoca, Crato, Caucaia, Itapipoca, Quixeramobim, não é isso? Não lembro mais aqui dos outros agora, mas, enfim, foram encontros onde nós fizemos capacitações, né? Falamos acerca do controle social, falamos acerca dos fundos municipais, né? De como os municípios poderiam implementar, né, seus fundos, criar, né, também os fundos e acompanhar, monitorar os fundos dentro dos seus municípios. Foi um projeto que teve êxito, né, na criação de outros conselhos dentro de municípios que não estavam ativos. Nós iniciamos esse projeto com 79, se eu não me engano, conselhos municipais ativos, e tivemos, ao final do projeto, 165 municípios com conselhos ativos, né? Então, vocês podem perceber que foi um projeto que teve êxito, né? Foi muito importante, a gente teve um feedback muito positivo por parte dos municípios. Essa é a minha defesa do segundo questionamento, certo? Agora, eu queria que alguém falasse um pouco sobre a Frente Nacional. Se alguém quiser também, alguém lembrou que participou de um desses encontros e que quiser fazer uma fala rapidinha aqui sobre o Caminhos para o Envelhecimento Cidadão. Eu quero contribuir um pouco. Dalila, e não é nem na condição... Um momento só. A Marta Leandro está com a mão levantada. A Marta Leandro, se for para falar sobre o questionamento 2 ou 3, ela pode entrar. Eu quero só fazer um convite em relação ao 2. Pode falar rapidinho, tá? Isso, é um convite em relação ao 2. O projeto foi realmente muito interessante, e aqui fica, é um pedido da sociedade civil para que essa ação tenha continuidade, né? Porque tema, nós temos muitos, e a equipe competente no projeto também, sim. Então, aqui é um pedido da sociedade civil para que esse caminho continue a dar novos passos, né? Que nós precisamos disso, viu? É um parabéns e um convite à continuidade. E a CEP à disposição sempre. Ok, muito obrigada, Vejuse. A Marta está dizendo aqui que ela não foi sem querer, né? Que ela colocou aqui, levantou a mão. Temos mais alguém para fazer a defesa do segundo questionamento sobre a Frente Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa? Se não temos... Falante. Se não temos, né, Yasmin? Se não temos, a gente passa a fala, né, para o doutor Alexandre, para que ele possa fazer as considerações dos 2 questionamentos respondidos e falar um pouco para a gente sobre a Frente Nacional, que eu acredito, né, que ainda as pessoas que estão, acho que não tem tanto conhecimento, por isso não se colocaram para fazer a defesa. E esse é o momento da gente fazer a divulgação, explicar qual é o objetivo da frente, para que
a gente possa fortalecer essa frente. Por favor, doutor Alexandre. Gostei muito das falas, agradeço, né, a intervenção e as colocações de vocês. E o objetivo de eu colocar principalmente essas últimas duas questões em relação à Frente Nacional dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa e desse projeto, que, como você falou muito bem, né, englobou uma série de instituições governamentais e não governamentais, né, os caminhos para o envelhecimento cidadão no Ceará, é que esses dois movimentos, esse projeto e essa frente, elas são movimentos que se opõem, né, à primeira questão, né, que é exatamente essa proposta, né, esse modelo do governo federal, esse agir do governo federal, que está colocando em xeque, que está afrontando esse modelo de controle social, que é o modelo constitucional de 88, que é o modelo da construção participativa das políticas públicas. Então, o meu sentir é assim, o meu objetivo, né, de trazer esses questionamentos é que todos nós precisamos reagir, né, a essa atuação autoritária e não democrática do governo federal em querer restringir, em querer limitar o controle social. E esse projeto aqui do Ministério Público e de várias outras instituições, como a Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos, são movimentos que se contrapõem, né, a essa atitude autoritária, essa atitude antidemocrática. A minha contribuição foi mostrar que nós podemos reagir, né? Eu lembro que a Frente Nacional dos Conselhos ela foi pensada e construída no mesmo instante, também paralela à Frente Nacional de Fortalecimento das LPIs, né? Que é outro movimento muito que nós poderíamos também colocar aqui como exemplar, né? Que surge nessa crise de 4 dimensões que eu falei, né, que a Frente Nacional de Fortalecimento, né, das LPIs, ela surge exatamente para fazer o papel que o Estado não fez, que é dar suporte, né, às instituições de longa permanência, sejam elas públicas, né, filantrópicas ou privadas, e que agora comemorou um ano, né, a Frente Nacional, e a coordenadora é a Carla, a próxima palestrante, né, que vem fazendo um trabalho fantástico, reconhecido, inclusive, internacionalmente. Da mesma forma, a Frente Nacional dos Conselhos. Nós temos que fortalecer esses movimentos da sociedade civil, né, que são movimentos que procuram fortalecer a participação social, o controle social, né, e, como a colega falou, a questão da transparência, a democracia, né, a participação popular e o efetivo controle, né? Nós temos que caminhar para o controle, né, realmente social das políticas públicas. A minha intenção em colocar essas questões, né, e lembrar desses projetos, desse movimento da Frente dos Conselhos, é que depende de nós, né, da sociedade civil organizada, né, de reagir. Nós temos que reagir, né, a esse movimento que procura restringir o controle democrático, o controle social das políticas públicas. Obrigado. Muito obrigada, doutor Alexandre. Essa primeira aula, né, já mostrou para a gente que as demais aulas vão ser assim, bem dinâmicas, né? A gente teve um probleminha com a divisão dos grupos, mas nós vamos tentar resolver ao longo das próximas aulas, né? Tudo é um novo para a gente, né? Nós estamos aprendendo a lidar com as tecnologias, mas nós vamos conseguir, certo? Então, nós tivemos aqui a nossa primeira aula com o doutor e hoje professor Alexandre Alcântara, né? Foi uma excelente explanação e agradecemos demais por estar aqui com a gente hoje.